Olá a todos os estudantes do curso de Metodologia da Pesquisa em Educação Física. Hoje a gente vai entrar propriamente no tema da metodologia, né? Obviamente, o capítulo mais importante de uma disciplina com esse nome, né? Com esse título, Metodologia da Pesquisa em Educação Física. E essa é a razão pela qual a gente vai ter aí cerca de 3 ou 4 aulas para detalhar a multiplicidade de metodologias disponíveis no campo da pesquisa acadêmica, né? Então, hoje a gente vai começar do mais básico, que é uma coisa que, enfim, um procedimento que qualquer pesquisador precisa lançar mão, seja, na verdade é um método base, né, e que coexiste com outros métodos, como a gente vai ver a partir da semana que vem, da pesquisa científica, né? Qualquer método que vocês escolham para responder a pergunta que vocês fizeram no problema de pesquisa, né, para confirmar, portanto, a hipótese que vocês elaboraram, eventualmente, dependendo do método mesmo, né, qualquer método que vocês escolham, ele vai ter que estar acompanhado da revisão de literatura. Então, os procedimentos de revisão de literatura que a gente vai ver hoje. Antes disso, é importante dizer que método significa caminho, significa percurso. Portanto, a metodologia descreve, né, o percurso que você vai seguir para responder a pergunta que você formulou no seu problema de pesquisa, né? Então, ela precisa estar bastante afinada, né, bastante bem apropriada, bem ajustada ao problema de pesquisa, né, e o objetivo do método, né, o problema por sua vez, né, está relacionado à hipótese, como a gente viu, né? Então tudo isso está bem articulado, né? E o seu método tem que te oferecer um caminho para o seu objetivo, né? Para o seu objetivo geral e para os seus objetivos específicos, né? O método precisa te oferecer um caminho para isso, né? Então, daí a ideia de um percurso, né? Esse percurso começa sempre, no nosso caso, como vocês já viram, né, pela revisão de literatura, né? Então, seja para você optar, né, escolher um tema de pesquisa, né, como a gente já viu, a formulação de um problema, a elaboração de uma hipótese, né, a formulação dos objetivos de pesquisa, né, tudo isso vai ser tanto mais robusto, tanto mais sólido, né, tanto mais bem formulado, quanto maior acúmulo de leitura é, de pesquisa acadêmica naquele tema você tiver, né? Mesmo para elaborar o tema, como a gente viu. Então, a revisão é fundamental, né? Há uma divisão da revisão de literatura, né, entre a revisão narrativa e a revisão sistemática, né? A revisão narrativa apresenta os argumentos, né, de um amplo número, né, uma amostra ampla de produções acadêmicas, de artigos científicos num determinado tema, né, mas apresenta esses argumentos de maneira narrativa, daí o termo, né, a expressão revisão de literatura narrativa, né, que significa que você vai ler um determinado conjunto de artigos, né, e vai comparar, né, comparar esses artigos, tentar identificar, né, a variação temática, os temas recorrentes, né, ou seja, os temas que mais se repetem, as questões que mais aparecem e também os contrastes, né, as especificidades desses artigos, né, qual é a peculiaridade de cada um, o que cada um traz de original, de inovador, né? Mas em geral isso se faz, né, o fio condutor é a tentativa de encontrar os temas que se repetem, né, aquelas questões centrais que estão em jogo na linha de pesquisa, né, isso a gente já falou aqui, né, e há um método, né, para fazer isso nos dois casos, tanto na revisão narrativa, né, que é essa em que você vai fazer todas essas comparações e apresentar os resultados das suas comparações entre os artigos, entre os trabalhos, entre, enfim, né, os capítulos de livros, entre os livros, etc., dissertações, teses, né, você vai proceder a uma comparação entre os argumentos de múltiplos trabalhos, né, você vai constituir uma amostra de trabalho, porque, enfim, no universo
de milhares de trabalhos publicados naquela área específica, naquele tema específico, você vai recortar um grupo de trabalhos que você julga pertinente para a sua análise, para o seu estudo. Então, você vai constituir uma amostra, né, de um universo, a estatística diria, de uma população mais ampla de artigos, né? Na parte narrativa, você vai fazer essas comparações e vai apresentar isso num texto narrativo, num texto dissertativo, apresentando os argumentos, né, com uma descrição, né, num texto fluido, né, um texto linear, em que você vai apresentando narrativamente esses resultados, né. A revisão sistemática, por outro lado, ela opera com técnicas estatísticas, técnicas de representação gráfica, né, com tabelas, com gráficos, né, que permitem sintetizar a informação que você encontrou, a informação, né, dessa variação temática, dos temas principais, mas principalmente permite sistematizar o grau de confiabilidade da informação. A revisão sistemática tem o objetivo de aplicar técnicas estatísticas, técnicas de representação gráfica, que apresentam esses dados estatísticos, com o objetivo de testar a confiança, né, de permitir, inclusive, a reprodutibilidade da pesquisa, né? Verificar se os dados que foram apresentados naquela pesquisa são passíveis de reprodução, né, em outras pesquisas, né, e reprodução confirmando os achados, né? Em geral, né, o grau de confiança, né, de uma pesquisa, né, varia, né, estabelecido aí, né, em torno de 95% das ocorrências. Significa dizer que se a pesquisa for repetida 100 vezes, né, em 95% dos casos, os resultados serão os mesmos. E, né, isso confere um grau de confiança, né, à pesquisa. Então, na revisão sistemática se aplicam técnicas estatísticas, né, para se verificar, né, a confiabilidade dos dados e a possibilidade que está relacionada à possibilidade de reproduzir, né, de reprodutibilidade desses dados, né? Então, se a revisão sistemática em geral, diferente da revisão narrativa, né, que pode ser feita por um único pesquisador, né, a revisão sistemática em geral, ela demanda, né, uma equipe de pesquisa, né, porque há critérios, vocês vão ver no texto base, né, critérios de inclusão e exclusão dos artigos, né, que vão compor a amostra, que dependem de uma certa... Os textos falam de objetividade dos critérios de inclusão, né? Eu prefiro falar de intersubjetividade, porque não se trata propriamente de uma objetividade. O próprio texto cita casos em que dois pesquisadores vão submeter os artigos a um teste de confiança, né, para incluí-lo na sua amostra. Esse teste de confiança ele vai indagar sobre propriedades estatísticas dos resultados da pesquisa daquele artigo, né? Então, dois pesquisadores vão ler o mesmo artigo, né, e vão atentando para o processo do tratamento estatístico, né, e para o processo de teste e o grau de confiança, o índice de confiabilidade daquela pesquisa, né? E tem outros critérios junto com o índice de confiabilidade que vocês vão ver no texto, né, como, por exemplo, o risco relativo, né, enfim, uma série de critérios estatísticos que visam submeter cada artigo, né, ao crivo de um teste de confiança, para que ele possa ser incluído na amostra, né, que vai então ser objeto da revisão sistemática. Isso já acontece com dois pesquisadores, né? Eles tratam o mesmo conjunto de artigos separadamente e o texto fala para tentar garantir a objetividade, né? A meu ver, está muito mais próximo da ideia de uma intersubjetividade, não é uma objetividade absoluta, mas alguma coisa intermediária entre a subjetividade de um único pesquisador, né, e a objetividade absoluta, ou seja, um processo em que a subjetividade dos dois pesquisadores, né, quer dizer, ou seja, o viés possível do olhar deles, as falhas possíveis de cada pesquisador vão ser mitigadas, né, pela subjetividade do outro. Então, um trabalho conjunto, paralelo, no mesmo grupo de artigos, né,
de 2 pesquisadores faz com que o risco seja eliminado. Mas o próprio artigo, é o texto base dessa semana, vocês vão ver, menciona a possibilidade de haver um impasse entre os 2 pesquisadores e a necessidade de recorrer a um terceiro pesquisador para definir, para julgar se aquele artigo entra ou não, né? Porque essa é a dificuldade, né, do trabalho com a pesquisa quantitativa, né? Tem variáveis, tem variáveis que não são facilmente convertidas, né, em valores numéricos. Então isso abre um campo de variação na interpretação possível daquele dado, né, que dificulta ainda mais a ideia de objetividade. De todo modo, né, mesmo a conversão, né, de atributos, de conceitos, né, de achados de variáveis em valores numéricos, mesmo quando é possível quantificar, né, as variáveis que estão sendo indagadas na pesquisa, ainda assim a interpretação dos números, né, é sempre, enfim, indissociável do trabalho de análise, né? Então a interpretação dos números também vai, enfim, né, vai incidir aí, né, vai ter uma incidência de subjetividade, portanto a gente tem que tentar evitar o viés que a nossa subjetividade de pesquisador pode conferir à pesquisa, ampliando a base das nossas equipes de pesquisa. É sempre bom a gente, mesmo quando está fazendo uma pesquisa sozinha, por exemplo, no TCC, né, a gente procurar, né, pesquisas similares, né, para comparar os nossos achados, os resultados da nossa pesquisa com os resultados de outras pesquisas, né, e com isso tentar enfrentar, minimizar o problema do nosso viés, né, da nossa subjetividade, né? O pesquisador não é uma máquina objetiva, né, capaz de objetivar de uma maneira absolutamente, né, precisa, né, assertiva os dados. Então, mesmo um computador, né, ele te oferece, quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, quando você trabalha com análise de conteúdo, né, que é uma metodologia que a gente vai ver aqui em outras semanas, você tem softwares que fazem nuvens de palavras, né, constelações que relacionam os conceitos de um artigo. Você alimenta o software, por exemplo, o Iramutec, né, alimenta o software com os principais, com o conteúdo de um determinado artigo, e ele te oferece uma série de relações possíveis entre os conceitos de conteúdo. Mas ele não oferece apenas uma, ele oferece diversas, né? Então isso já dá uma ideia que mesmo um algoritmo, mesmo um software, né, vai te apresentar variações possíveis de interpretação dos dados. Isso só para mostrar que a objetividade absoluta é um objetivo impossível que o pesquisador deve abandonar, por um lado, né, porque pode gerar, enfim, uma certa ingenuidade em relação aos resultados de pesquisa, achar que eles são definitivos, assertivos de uma vez para sempre, né, quando na verdade estão sempre sujeitos à refutação, né? E por outro também a gente tem que evitar de fato o nosso viés subjetivo, buscando ampliar a nossa equipe de pesquisa. A revisão sistemática já sugere isso para a gente, né? Junto com a revisão sistemática vem a meta-análise, né, que está lá no finalzinho do texto que vocês vão ver, que é uma análise de fato de conversão, né, dos principais conceitos, dos principais achados da amostra de artigo, já depois da comparação, né, depois da identificação da variação temática dos principais achados, né, depois da verificação de índices de confiança, de risco relativo, né, se converte tudo isso em grandezas numéricas e se procede a um tratamento estatístico que é chamado de meta-análise, né? Então vem junto com a revisão sistemática, né, que é essa expressão ligada, enfim, a um tratamento mais rigoroso, mais controlado estatisticamente, né, em que você indaga sobre o conteúdo de cada artigo para incluir ou não na amostra. Como é que se faz isso, né? Depois eu vou falar da revisão narrativa, mas vamos primeiro tratar dela. Como é que se faz isso? A primeira, nos dois casos, tá, na revisão narrativa ou na revisão sistemática de literatura, é um equívoco imaginar, né, que é necessário que o N seja sempre enorme, né? Ou seja, que o número de artigos
que constituem a sua amostra, né? Ou seja, a amostra, o número, o conjunto de artigos com os quais você vai trabalhar na sua análise precisa ser sempre astronômico, sempre enorme, né? Você pode ter um volume enorme de artigos, você pode ter um N enorme, né? Sem o devido crivo crítico, né? Para evitar um certo viés. Então, quando você, por exemplo, pesquisa em um único banco de dados, digamos uma revista de educação física, digamos a revista Movimento, né? A comunidade de pesquisadores de educação física que pesquisam na revista Movimento, ela compartilha de certos pressupostos teóricos, né? De certos paradigmas científicos, analíticos, filosóficos, etc., né? E se você fizer uma revisão sistemática incluindo apenas a revista Movimento, ou se você fizer uma revisão narrativa incluindo apenas a revista Movimento, você pode pegar, enfim, um N gigantesco, né? E isso pode ainda assim preservar o viés, certamente preservará um viés, né? Uma série de outras possibilidades interpretativas, analíticas, uma série de outros achados vão ficar fora da sua pesquisa, porque o seu banco de dados já é enviesado em si. O viés já está no banco de dados. Eu não estou desqualificando de maneira alguma a revista Movimento, eu mesmo, né, tenho um artigo publicado lá. Eu só estou dizendo, né, que as comunidades científicas, as comunidades acadêmicas de pesquisa, elas compartilham certos pressupostos, certos paradigmas, certos axiomas, certas hipóteses, certas formas de olhar, né, a pesquisa, o processo de pesquisa, que faz com que os seus resultados acabem sendo similares. Daí a diferença entre intersubjetividade e objetividade. Você tem intersubjetividade nessa equipe, nessa comunidade que pesquisa numa revista, mas você não tem objetividade, porque justamente tem uma série de dimensões de variáveis associadas aos fenômenos pesquisados e que estão apresentados ali, que não foram incluídas porque, enfim, o olhar daquela comunidade de pesquisadores está concentrado em outros aspectos. Eles estão lançando luz sobre certos aspectos, né? Daí a necessidade também sempre de uma certa sensibilidade interdisciplinar para perceber como diferentes ciências, diferentes campos do conhecimento lançam luz, né, sobre diferentes aspectos do real, né, e dos nossos objetos de pesquisa. Daí a importância da gente não idolatrar demais, né, a nossa especialidade, as linhas de pesquisas e as ciências que a gente elege para trabalhar, né? Não pode idolatrar, né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo pessoal, né, tendo a trabalhar mais com a antropologia e com a neurociência, né? Mas eu não posso idolatrar esses dois campos, essas duas ciências, porque nós temos aí, né, contribuições no campo da ciência da educação, dos estudos da educação, da sociologia, da bioquímica, da física, e tratando frequentemente do mesmo fenômeno, dos mesmos fenômenos de pontos de vista diferentes, da estatística, da epidemiologia, que a gente vai ver aqui. Então, uma consciência, uma sensibilidade interdisciplinar é fundamental, né? E, nesse caso aqui, que a gente está tratando, é importante escolher pelo menos duas bases de dados, né? E duas bases de dados mais abrangentes do que periódicos, do que as bases de dados, bases de dados dos periódicos e das revistas, né? Então, por exemplo, em vez de escolher a revista Movimento, a gente pode ir para o Cielo, né? Pode ir para o Web of Science, pode ir, né, para o banco de pesquisa científica no campo da saúde, né? Pode ir para o próprio Google Acadêmico, né? Então nós temos aí vários bancos de dados que congregam muitos periódicos, né? Então milhares de periódicos, e isso facilita, né, quem puder fazer um esforço de buscar ampliar também, né, usando aí os próprios tradutores, né, mas fazer um esforço de começar a ler, buscar fazer traduções, versões dos textos em inglês, ainda que de resumos pequenos, ainda que em metodologia da pesquisa científica, isso não é de maneira alguma obrigatória para a gente, mas quem quiser e quem quiser fazer mestrado, doutorado e puder já buscar, né, também, não apenas em bancos de dados diferentes, mas também em línguas e idiomas diferentes, é bastante interessante, né, que se faça isso, né? Quem está ligado às ciências naturais, né, quem está ligado à bioquímica, à fisiologia, à biomecânica,
o ideal é que além do português, né, busque-se o inglês, né, porque de fato o idioma universal das ciências naturais é o inglês. Quem vai buscar pesquisa em ciências sociais, a coisa é mais variada, né? Então você pode buscar o espanhol, pode buscar o francês, né? Pode buscar o inglês, que tem, obviamente tem muita coisa, né? Mas há outras possibilidades, né? O italiano, etc. O francês é muito importante nas ciências sociais, né? O espanhol também. Então, tanto quanto o inglês, né? Então, além de bancos de dados diferentes, esse esforço, que não é obrigatório, volto a dizer no caso aqui de metodologia, nem de TCC, mas esse esforço é salutar para a formação de vocês como pesquisadores, aqueles que quiserem seguir a carreira de pesquisadores, né? Bom, então é importante evitar o viés, né? Recorrendo a bancos de dados diversos, né? E depois da seleção dos bancos de dados, tanto no caso da pesquisa sistemática, da revisão sistemática, quanto da revisão narrativa, é, vai ser necessário formular expressões de busca, né? Termos de busca, né? Termos de busca únicos, né? Unitários, então, enfim, sei lá, educação, esporte, né? Ou expressões de busca, esporte escolar, né? Ou esporte comunitário, ou esporte de alto rendimento, né? Enfim, lesões em corredores de rua, né? Então, lesões, corrida e lesões, né? Corredores e lesões, corredores de rua, prevenção, enfim, é preciso buscar uma variação de expressões que não sejam nem tão amplas ao ponto de fazer com que a sua busca inclua uma série de pesquisas que não são relevantes para o seu tema, nem muito específicas ao ponto de excluir um volume grande de pesquisas que seriam relevantes para o seu tema. Então é importante compor aí expressões de buscas que sejam ao mesmo tempo detalhadas, completas, né, do seu tema, mas também que não sejam muito abrangentes, né, que, né, enfim, vai limitar a sua pesquisa. É importante também usar, né, pelo menos duas, né, ou três expressões de busca para você ampliar a variação possível das pesquisas, né, em dois bancos de dados, por exemplo. Então, no caso da revisão sistemática e no caso da revisão narrativa, nos dois casos, vai ser necessário formular as expressões de busca. De posse das expressões de busca, aplica-se, né, faz-se a busca nos bancos de dados e se encontra lá um volume frequentemente enorme, né? Dependendo do tema, 30 mil, 300 mil ocorrências, 300 mil ocorrências, né? São 300 mil pesquisas, possivelmente com algum vínculo, com alguma palavra que esteja relacionada à sua expressão de busca, né? A terceira etapa vai ser, então, a adoção dos critérios de inclusão e exclusão, né? No caso da pesquisa sistemática, da revisão sistemática, há frequentemente instrumentos já disponíveis, vocês vão ver lá no texto base, que há instrumentos disponíveis para estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Normalmente há questionários, né? Questionários de confiança, né? Questionários de rigor, né? Em que você vai ler inicialmente o resumo, né? Normalmente se faz assim, né? Inicialmente se seleciona nos dois casos aí, também na revisão narrativa, né? Uma amostra aleatória, né? Talvez não precise ser tão aleatória, né? Porque você vai ter também os filtros de datas, né? Você pode fazer uma revisão sistemática, uma revisão narrativa, digamos, desde 2000, desde 2010, desde 2015. Aí você vai ter que colocar esse filtro dos trabalhos publicados desde 2015, por exemplo, no seu banco de dados na hora de aplicar a expressão de busca, né? Feito isso, né, digamos que a gente faça desde 2015 uma revisão narrativa, uma revisão sistemática, né, a gente vai ter que, primeiramente, selecionar uma amostra, né, tão ampla quanto possível. Se você está numa equipe de pesquisadores e vai fazer uma revisão sistemática, você vai selecionar uma amostra aleatória inicial, digamos, de 100 artigos, né, dependendo do número de ocorrências, né, se for menor, digamos, 50 artigos, né, para ler inicialmente os resumos, né? Se você seleciona, por exemplo, uma amostra aleatória dos primeiros 200 artigos, é interessante que você leia os 200 resumos, né? Feito isso, né, você já tem, no caso da revisão sistemática, um instrumento para analisar o resumo, para ver se ele é relevante ou não
né? Tem instrumentos vários, são questionários de confiança, questionários de validade, né? Em que 2 pesquisadores vão aplicar, né? Então, os 2 pesquisadores vão ler os 200 resumos e vão aplicar o mesmo questionário, com critérios objetivos de inclusão e exclusão nesse questionário, né? Feito isso, digamos que cai aí para 60 resumos, 50 resumos, né? Uma parte deles vão ser excluídos por não passarem nesses questionários de validade, né? Em que 2 pesquisadores estão fazendo simultaneamente sobre o mesmo material, né? Depois disso, né, vai se ler os artigos na íntegra. Digamos que tenha sido reduzido para efeito de argumentação a 50 artigos. Na revisão sistemática, os 2 pesquisadores vão ler os 50 artigos na íntegra, submetendo esses artigos à indagação desses instrumentos, desses questionários, né, que vão tratar de índice de confiança, de risco relativo, né, dos critérios estatísticos de julgamento dos artigos, né, dos números do artigo, do tratamento estatístico dos artigos, né, e dos índices de confiança, né, dos achados de cada um desses artigos. Esses critérios, né, vai levar ainda, esses instrumentos vão levar ainda à exclusão de mais alguns, e digamos que se reduz aí a uma subamostra de 40 artigos. Esse vai ser o corpus, né, vai ser o conjunto de artigos sobre o qual a equipe de pesquisadores vai aplicar, né, técnicas de comparação estatística sobre os achados. Quando são variáveis qualitativas, se esforça para converter em variáveis quantitativas, né? Quando não é possível converter variáveis qualitativas em grandezas numéricas, né, procede-se a uma estatística dessas qualidades, né, também